E o que nós queremos? É o questionamento, né? Por que esta paisagem se formou? Né? Vamos interpretar os processos naturais, formadores da paisagem, né? Como interpretar o passado da Terra. Nós usamos muito uma comparação do que vemos no presente, né? Tentando interpretar o passado terrestre. Né? Os processos geológicos atuais são muito semelhantes ao que aconteceu no passado. Os processos geológicos são lentos, extremamente lentos. Isto é uma outra explicação de que o mundo é antigo. A Terra é dinâmica, ela é construída e ela é destruída. E aqui está então o registro do mito medieval. Capítulo 15 do Decifro da Terra. Este senhor, o arcebispo James Ussher, né, século XVI, né, ele calcula as gerações descritas na Bíblia, no livro sagrado, e chega à idade da Terra, 5.520 anos. A influência religiosa era tão grande que ainda no princípio do século atual, muitos livros ingleses registravam isso como algo histórico e relevante, assim por diante. Nós sabemos que a influência da igreja é relevante. Hoje nós vemos a questão do criacionismo, né, e assim por diante. Nós vamos aqui raciocinar em termos científicos. Né? Então eu quero trazer para vocês aqui que esse mito medieval tão potente, né, inibia a ousadia daqueles que pensavam diferente. E aqueles que se entusiasmaram pensando diferente, caput, né, foram dizimados, né, nas inquisições e assim por diante. Né? Então, esse tipo de mito, né, de simbolismo, né, regido pela filosofia politeísta, isto é, os deuses, eles de alguma forma atuavam, controlavam, né, as leis do universo, a Terra, né, eles eram um misto de homens e deuses. Né, qualquer tipo de fenômeno sobrenatural, incomum, era visto como um castigo dos deuses, né, para o homem comum, que não conseguia explicar aquela situação. Então, esse era, vamos dizer assim, a atmosfera da Idade das Trevas. Apesar de todo esse contexto, começam a surgir visões antagônicas, ou algumas ousadas, algumas menos ousadas, e naturalmente os intelectuais todos eram clérigos, eram religiosos, como esse Nicolau Steno, estamos já no século XVII. Incrível, esse senhor, ele é tido como o pai da estratigrafia, que é a ciência que permitiu organizar os estratos rochosos. Né? Apesar de religioso, ele percebe que a Terra tem memória, né? As rochas e os fósseis são os elos da história natural. Extremamente importante, profundo. Né? Esse senhor, né, publica em 1699 um tratado de geologia com os princípios que regem a organização das sequências sedimentares. Muito simples, ele olhou uma paisagem e leu essa paisagem. A camadinha que está mais abaixo é a mais antiga, a camada mais acima é a mais jovem. A deposição de estratos. Ele percebeu essa organização natural das rochas. E por incrível que pareça, a lei de superposição dos estratos do Nicolau Steno, nós usamos até hoje. Eu, quando vou trabalhar no campo, né, ou meus colegas, a gente usa o mesmo princípio. Esta rocha mais abaixo é a mais antiga, a rocha mais acima do estrato é a mais jovem, aquela rocha que corta ela é mais jovem do que aquela que está sendo cortada. São os elementos que ele utilizou, porque ele usou a lógica da natureza. Né? Então, cabe aqui o registro do Nicolau Steno, como um dos primeiros mentores da visão científica. Né? Reação contra a reação. Né? Então, visões científicas, nós temos as visões antagônicas, calcadas no catastrofismo. Né? Um dos principais mentores desta teoria, Abraham Werner, não era um João Ninguém, ele era apenas catedrático de uma universidade famosa da Alemanha, né?
e ele cria a teoria do netunismo. As rochas todas foram originadas no grande dilúvio. Então, eu vejo camadas diferentes, ok, o mar baixou e eu tenho as camadas depositadas nesses mares mais baixos. O mar subiu, eu tenho as camadas depositadas no mar mais alto, no oceano mais alto. Ele estabelece uma correlação de unidades regionais, né, continentais, e aquelas camadas mais localizadas, né, e traz então uma organização na concepção dele, criacionista, né, de que todas as rochas são relacionadas a eventos extraordinários com o dilúvio. Vulcões são produto da queima do carvão, não é coisa natural, né? Então essa era a teoria, a contra-reação às primeiras visões científicas. Estamos em plena batalha, né? 1726, 1797, James Hutton. A Europa, nesta época, efervescia de intelectualidade, né? Reuniões científicas acaloradas, as primeiras academias de ciência. Edimburgo era o centro dessa evolução europeia, né? James Hutton, nascido em Edimburgo, né? Ele vai à costa do mar, né, e observa algo que chocou a ele, né, com essa percepção de que o mundo é dinâmico. Ele percebe camadas verticalizadas e outras subhorizontais. Opa, isso é uma coisa nova, totalmente incomum. Isto aqui sofreu algum processo, qualquer que seja, que chegou a deixar as camadas inclinadas, quase verticais. E isso depois sofreu uma erosão e aí depositou essas camadas. O mundo é dinâmico. O mundo, os processos, ciclos não têm fim, são coisas extremamente remotas. Nosso mundo é assim, destruído em uma parte e renovado em outra. Você imagina em 1700 e pouco a sacada de um cara falar isso, né? Na presença dos dogmas religiosos, né? Dos antagonismos, né, intelectuais, né? O que mais se pode exigir? Nada senão tempo. Quer dizer, são frases extremamente fortes, né? Mostrando um pensamento novo, mostrando o surgimento do conceito do tempo profundo. O planeta é antigo, não é 5.000 anos, como falava o James Ussher, mas ele é muito mais primitivo, né? Ele cria, esse revolucionário, cria uma teoria chamada uniformitarismo. No tempo profundo, né, o planeta evolui segundo processos geológicos muito parecidos desde não sei quando, né, eterno, né, até hoje. Né, é o uniformitarismo de James Hutton. James Hutton, apesar de todo esse conhecimento, tinha uma escrita difícil, né, o seu livro, sua linguagem era rebuscada, né, e ele publicou um livro, inclusive, né, esse livro em 1795, The Theory of the Earth, foi um fracasso de venda, ao contrário do Decifrando a Terra, né? Mas ele, muito habilidoso, ele se une a um desenhista, John Purflair, né, que escreve Illustrations of the Huttonian Theory. E aí é como a televisão. O que ele dizia, o John Purflair ilustra e começa a mostrar. Então, esse foi um sucesso o livro, né? As pessoas começaram a visualizar, né, concretamente o que estava falando James Hutton, né? E aí, eu vou depois passar isso, começa a mostrar coisas desse tipo, né? Rochas cortando outras. Essa rocha cinza, ela é mais nova do que a outra, né? Começa a mostrar, né, coisas desse tipo, as camadas verticalizadas, né, processos geológicos intensos deformando as rochas, ciclos erosivos, né, e deposição de outras camadas, né? Coisa fantástica, né? Então isso permite ao leigo perceber que o mundo é formado por ciclos geológicos, desgaste, construção, erosão, renovação, né? Então veja, uma conjunção de pessoas que vão se juntando numa corrente
no sentido de tentar entender o mundo natural. Né? E eu trouxe para vocês aqui essa imagem, né, de Edimburgo, do local que ele fez um pensamento instigante. Edimburgo está margeado, circundado por um vulcão, o trono do rei Arthur. Né? Esse vulcão aqui, que eu há 2 anos atrás subi aqui também. Né? Essa foto é minha, fui tirar essa foto no local descrito por Hutton. Né? Ele percebeu que uma rocha, veja aqui horizontal, né, é um resto digerido, parcialmente digerido do vulcão. Ou seja, o vulcão é matéria derretida, engolfando um outro material, o ciclo sem fim. Né? Percebendo que o planeta ele é formado por ciclos de construção e destruição de matéria prévia, é o famoso tempo profundo. Né? Esta é também uma informação, uma sacada fundamental, da mesma forma que o Neil Steno falou e assim por diante. Né? Tá? Continuando esta revolução de conhecimento, Charles Lyell nasce no ano que morre James Hutton. Né? Esse realmente deu visibilidade a essas ideias de um mundo de transformação, de criação e destruição. Cunha a célebre frase: o presente é a chave para entender o passado, né? E os registros geológicos antigos poderiam ser originados a partir de processos muito parecidos com o de hoje. Né? Tão importante e tão famoso que ele, nas reuniões, ele fala isso. Jamais existiu um dogma mais calculado para nutrir a indolência e embotar a agudeza da curiosidade do que esta suposição de discordância entre as primeiras e as causas existentes pelas mudanças. Ou seja, o dogma religioso não é válido. Né? Isto é uma besteira, em outras palavras. Né? O mundo é dinâmico, o mundo é regido por leis naturais, não tem nada a ver com criacionismo. Surge ainda uma outra pessoa, vejam, tudo Inglaterra, né? Escócia e Inglaterra, é o centro do iluminismo, né? Europa, a pintura, né? a música e assim por diante. Então, é o conhecimento, né? É a cultura, né? Vicejando na Europa. Né? Os caras de antigamente eles eram completos. Né? Agricultor, engenheiro, topógrafo. Estamos aqui na Revolução Industrial. Revolução Industrial, máquinas a vapor. O mundo está sedento de energia. Né? Precisa carvão para movimentar as máquinas. Contrata-se William Schmidt. O senhor vai abrir os canais, né? Vai buscar o carvão e trazer aqui para Londres. Né? Pois não, faremos isso. Ele e sua equipe começam então a abrir os canais, né? Mas muito sagaz, observa na beira dos canais, observa estratos com fósseis. Olha, esse fóssil aqui é diferente desse de baixo. Sumiu mais adiante, mas aparece lá adiante outra vez, a camada está deformada, olha o mesmo fóssil. Né? Esta época da Revolução Industrial, a grande paixão não era a figurinha de jogador de futebol, né? Eram os fósseis. As famílias abastadas tinham a sua coleção de fósseis. Cada um queria trocar fósseis com outro vizinho, assim por diante. E o mais preparado, o mais, vamos dizer assim, favorecido por essa circunstância, era William Schmidt, porque ele coletava os fósseis. Né? Ele tinha a principal coleção de fósseis lá da Inglaterra. Né? E essa coleção de fósseis não é só para ficar na escrivaninha, mas ele faz a montagem do quebra-cabeças. Né? Ele pega esses fósseis e tenta colocá-los espacialmente, né, para que ele possa entender, compreender aquelas camadas e o conteúdo de fósseis. Então, vem o famoso estalo. Né? Ele resolve criar um desenho espacial, né, representando essas camadas e os fósseis. Ele cria o primeiro mapa geológico que se tem notícia. A saga de William Schmidt
foi contada num livro, né, de um autor inglês, né, e foi traduzido para o português, né, pela Oficina de Letras. Né. Quem tiver interesse, chama-se O Mapa que Mudou o Mundo. Né. A própria capa, você abre assim, é o mapa. É muito curioso. Um mapa desenhado à mão, né. Esse mapa está lá no Museu Britânico, subindo uma escadaria, você vê o mapa lá também. É um mapa histórico, fundamental para a ciência geológica, para o raciocínio geológico, que é o raciocínio que nós usamos hoje para fazer um mapa. Né. A gente usa correlações de camadas, mesmo que elas estão próximas, a gente usa essa semelhança para dar esse tipo de inferência. Bom, eu contei aqui parte da história. A história é muito mais complexa, né? Mas eu queria registrar algumas das figuras fundamentais, né, que nós contamos também no capítulo 15 aí do Decifrando. Né? Conselho a vocês lerem, então, essa história muito rica de sucesso da ciência, né, do avanço do conhecimento, da Idade das Trevas até a atualidade. Né? Chegamos a um momento em que estamos em condições de pensar em cronometrar o tempo geológico. Ou seja, queremos entender agora não só os processos, mas quando eles ocorreram. E a gente sabe que eles são extremamente longevos, o planeta é longevo, hoje sabemos que é 4,5 bilhões de anos. Antigamente não, mas a gente podia, pelos fósseis, estabelecer uma escala relativa, porque o fóssil mais simples é o mais antigo, o mais complexo, né, é o mais novo. Né? Muitas vezes você tem 2 ou 3 fósseis num mesmo extrato, então isso nos permitia então trazer uma inferência sobre esta questão. Né? Então, na escala do tempo geológico, nós podemos usar 2 conceitos, uma escala relativa ou uma escala absoluta. Esta aqui, gente, advém de outra novidade fundamental do início do século passado, que é a descoberta da radioatividade. É a mesma radioatividade que causa o calor retido ainda no planeta. Essa radioatividade vai nos permitir contar quanto elemento radiogênico, filho, se formou do elemento pai, o radioativo. Ora, se eu sei a velocidade de decaimento de um elemento para outro, né, eu posso calcular o tempo que essa quantidade se formou. Nós vamos fazer uma datação absoluta. Né? Para chegar a esse conhecimento não foi fácil, muitos morreram. Madame Curie não sabia o risco da radioatividade, morreu, e outros morreram, né? E assim por diante. Datação relativa, nós podemos fazer uma correlação, né, entre material que corta o outro, portanto ele é mais novo que essa unidade. Esse aqui, olha, corta toda essa camada, ele é mais jovem que tudo isso. Veja, ele corta esta aqui, olha, que já cortava esta. Então, esta aqui é mais jovem do que esta. O quebra-cabeças começa a ser montado. Né? Esta unidade aqui, ela corta esta aqui, corta essa falha, eu posso dizer que essa falha é mais antiga que isso. Então, a gente usa os 2 elementos. Datações relativas e datações absolutas. Né? A escala do tempo geológico, então, ela tenta ordenar, né, no tempo os processos. Nós usamos, então, algumas ferramentas. Né? Olha o Neil Steno aqui novamente. Estratigrafia, organização dos estratos, a datação, comparações, olha o William Schmidt aqui, ó, comparações regionais, correlação global das camadas. Né? Isso, claro, por que a gente está fazendo isso? Vai ter implicação na evolução da vida. Quer dizer, o tempo geológico vai gerar as espécies, né, cada vez mais complexas, né? Os eventos extremos vão dizimá-los, né? Choques de meteoritos, vulcanismo intenso, né? Mega vulcanismo. Por exemplo, acho que 2 anos atrás, aquele grande vulcão que explodiu lá na Islândia, que interrompeu o trânsito aéreo, né? No século XIX, também houve grandes explosões vulcânicas na Islândia, no mesmo vulcão, que criaram o inverno europeu. Né? Houve dizimação de animais que morreram, as gramíneas, a agricultura, tudo contaminado, então criou-se fome naquela época, assim por diante. Né?
Nós então contamos o tempo, organizamos o tempo, né? Claro que isso aqui não precisa decorar, mas eu trouxe aqui para vocês para mostrar, né? Olha o Adeano, o inferno, né? Inferno terrestre, né? Isso aqui há 4,5 bilhões de anos. Depois nós temos subdivisões. Cada grande subdivisões do éon representa eventos marcantes, cruciais na evolução do planeta, né? O Fanerozoico, que é a vida visível, a tradução, né? Ele é dividido nessas eras, e as eras são divididas em períodos, e nós estamos aqui no Cenozoico, no Quaternário, né? Ser humano, né? Nós fizemos uma brincadeira na contracapa do Decifrando a Terra, né? Subdividindo aí o tempo da escala de um ano, né? Vocês verão que o homem surge ali no último segundo da evolução do planeta, nessa escala comparativa, né? Então, nós somos muito recentes, né? Não seremos perenes, né? Nossa espécie está fadada a desaparecer rapidamente, né? Ao contrário dos escorpiões que nasceram aqui, ó, no Paleozoico, né? Os tubarões também, né? Os animais grandes, Jurassic Park, né? Dinossauros, né? Exigiam muita comida, não se adaptaram, subiram, né? Hoje estão aí os fósseis. Os mamutes, né? Enormes também, nesta época, desapareceram. Então, as adaptações nas espécies surgem por conta de eventos incomuns, sejam reuniões de supermassas continentais, alterações de clima, né, secas enormes, choque de meteoritos, né, vulcanismos, terremotos que vão alterar essa paisagem, os habitats, né, e só os mais adaptáveis é que vão continuar a sobreviver, né? Quero trazer para vocês, eu estou fazendo aqui um popurrí de temas que nós vamos depois detalhar durante o curso, tá? O tempo geológico será objeto de uma aula única, né? Estruturação do planeta, idem. Isto é fundamental para a gente entender porque nós temos as placas que se movimentam, que é a casca fina da Terra, né? Planeta 5.640 quilômetros de raio, a crosta que nós habitamos tem de 5 a 80 quilômetros apenas. Nós estamos numa casquinha de laranja, casquinha da maçã, vamos dizer assim, numa interface envolvendo a atmosfera, hidrosfera e essa crosta. E sobre um turbilhão em profundidade, vocês viram no filme, né? Um turbilhão de movimentos que vem lá do núcleo terrestre, né? O calor sendo o norteador, a pressão sendo a norteadora, né? Desde o limiar do planeta há 4,5 bilhões de anos e que movimenta estas placas. A Terra é sólida, mas existe convecção no manto. Já disse para vocês, o manto é sólido. Nós temos bolsões líquidos que são o magma, né, rocha derretida, rocha derretida, né, e por ser material extremamente aquecido, se expande, densidade diminui, ele tem que subir. Vai subir para se derramar à superfície como lava, né? Os vulcões. Se tivermos muitos gases, vai explodir. Nós teremos explosões enormes. Na década de 1980, por exemplo, um vulcão na parte oeste dos Estados Unidos, né? O vulcão Santa Helena, né? Explodiu, né? Morreram 2 pessoas, 2 geólogos, para variar. Estavam monitorando o vulcão a 18 quilômetros de distância. O impacto supersônico, né, matou, né? Quer dizer, aquela corrente superaquecida, né, chegou até essa emulsão de gases e poeira vulcânica, chegou até esse local que eles estavam monitorando o vulcão. Claro que hoje se monitora a máxima distância com sismógrafos para verificar o aumento da intensidade, a alteração dos gases e assim por diante. Este vulcão, que é dos pequenos, né, ele, ao explodir, ele jogou à superfície, explodiu à superfície, 5 quilômetros cúbicos de material. Imagina, 5 quilômetros cúbicos, né, de material chegou à atmosfera instantaneamente, os ventos levaram e tivemos partículas de cinzas até a costa leste dos Estados Unidos. Entrou na estratosfera, né, e chegou a, dependendo do local para onde foram os ventos, chegou a Sibéria, chegou a África, a Austrália, assim por diante. Vesúvio
caso famoso, destruiu Pompeia, né? É possível visitar lá os corpos, como se fala, que estão em rocha, né, hoje, né, porque eles estavam dormindo, não conseguiram ter as formas desses corpos presentes, né? Então são fenômenos gigantescos, né? O maior vulcão do Sistema Solar está em Marte, é o Monte Olimpo. Ele tem só 27 quilômetros de altura e 600 quilômetros de base, 600 quilômetros de base, daqui até o limite com Mato Grosso, São Paulo, 600 quilômetros, né? O nosso maior vulcão talvez seja o Mauna Loa, no Havaí. Ele tem 4.000 metros acima da lâmina d'água e mais 3 ou 4 em profundidade, assentado na base do oceano, né? O nosso pequenino vulcão Fernando Noronha, ele tem talvez uns 3 quilômetros mais ou menos e assim por diante, né? Então são episódios que mostram que essa força interna, o magma, impulsões no nosso manto, né? Ele acende para criar os vulcões, para se derramar à superfície.